Você sabia que é possível ganhar dinheiro na bolsa de valores mesmo com a ação caindo? Sim, isso se chama uma operação vendida ou operar short, tá? Muita gente faz esse tipo de operação, mas não sabe direito como é que funciona a dinâmica e tudo mais. Outros nem sabem que existe esse tipo de operação, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar de forma bem didática para que você entenda como é que funciona toda a dinâmica de uma operação short e como você pode ganhar dinheiro com a queda das ações. Então, fica aí que é logo depois da vinheta. E aí pessoal, Nicolas aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como operar vendido, né? Ou como fazer short. Muita gente não sabe que é possível você ganhar com uma ação quando ela cai, por exemplo, de 10 para 5, ganhar a diferença aqui, tá? E outros não entendem muito bem como que funciona a dinâmica de tudo isso. Como é possível você vender uma ação que você não tem, né? Então nesse vídeo eu vou explicar do jeito que eu aprendi, tá? Do jeito que entrou na minha cabeça, como faz a operação vendida e como é que funciona a dinâmica por trás dela. Então vamos lá, pessoal. Operar vendido também é conhecido como venda descoberto, tá? Também chamada de short em inglês. É uma estratégia que consiste na venda de uma ação que você não possui em carteira para ganhar com a queda. Bom, aqui vai ficar mais claro, né? Como é que funciona uma operação de compra normal? A operação de compra é muito simples, né? Você compra uma ação a 10 aqui na linha azul e vende a 11. E você fica com a diferença aqui, né? Você comprou mais barato e vendeu mais caro. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora, como é que funciona uma operação de venda, tá? Para você ganhar com a ação caindo. Aqui nesse exemplo, por exemplo, você venderia a ação que você não tem a 11 e compraria a 10, tá? Nossa, Nicolas, mas como assim eu vou vender uma ação que eu não tenho? Sim, pessoal, a bolsa permite que você venda uma ação que você não tem quando você faz um day trade, ou seja, quando você finaliza a operação no mesmo dia. Você compra e vende no mesmo dia ou vende e compra no mesmo dia, tá? Por que, que ela permite isso? Eu já vou explicar daqui a pouco, só não vou falar agora para não confundir a cabeça de vocês. Mas nesse momento vocês têm que saber o seguinte: é possível ganhar também na venda. Vocês vendem um ativo que você não tem a determinado preço, né? A, por exemplo, 11, e vocês compram a 10 e ficam com a diferença aqui, beleza? Bom, agora, e se eu não quiser encerrar minha operação no mesmo dia? Eu quiser carregar ela para alguns dias ou talvez meses, como é que eu faço? Aí você precisa alugar a ação. E é aí que a maioria se perde, tá? Porém, eu tenho um exemplo muito bom aqui que vai fazer isso entrar na cabeça de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona a operação de venda, né? A operação de aluguel e tudo mais? Bom, eu vou explicar aqui com o carro e depois eu passo para a ação. O que, que você faz? Você vai lá numa locadora e aluga um carro pagando um aluguel de R$ 1.000, tá? Então você foi lá na Localiza e alugou um Fiat Punto lá por R$ 1.000 por mês, tá? Note o seguinte, o que, que você tem que devolver para a locadora depois que você fizer o aluguel? Você tem que devolver o carro, tá? Não importa se o preço valorizou ou desvalorizou, você só tem que devolver o carro, beleza? Beleza. Aí, depois que você alugou o carro, imediatamente você vai lá e vende o carro para alguma concessionária por R$ 30.000. Ou seja, você alugou o carro e vendeu para uma outra concessionária por R$ 30.000, colocando esse dinheiro no bolso. É claro que no mundo real não é possível fazer isso, né? Mas aqui é só para um exemplo, por exemplo, ficar mais didático com ações, tá? Então, beleza. Qual que é o terceiro passo? Alguns meses depois, o carro se desvaloriza. Vamos supor que o carro desvaloriza para 20 mil, tá? Aí o que, que você faz? Você recompra o carro e fica com 10 mil no bolso, tá? Então você vai lá, recompra o carro de alguém, tá? Você vendeu para a concessionária por 30 mil, certo? Aí o carro de alguns meses depois se desvalorizou, você vai lá e recompra o carro. Pode ser o carro da concessionária, pode ser qualquer outro carro. A única coisa que você tem que devolver para a Localiza, para a locadora, é o carro, não importa o preço, certo? Você vai lá, vende o carro por 20 mil, fica com a diferença, fica com essa diferença aqui no bolso e simplesmente devolve para a locadora pagando o aluguel. Deu para entender, pessoal? Então é exatamente assim que funciona o short, tá? Que funciona o aluguel de ações na bolsa de valores. Você aluga uma ação, você depois vende a ação, coloca a diferença no bolso, depois recompra a ação, né? Coloca o dinheiro no bolso e devolve para quem você alugou. Agora vamos para o exemplo de ações que é exatamente igual. Vamos supor que você acha que a ação da Petrobras vai cair e você quer ganhar com isso. O que, que você faz, né? Você aluga 100 ações da Petro, tá? A R$ 25 nesse caso aqui, com uma taxa de 4% ao ano, que vai ser o seu aluguel, tá? Quem está fazendo esse aluguel para você é chamado de doador, tá? Você que está tomando aluguel é chamado de tomador.
beleza? Imediatamente depois que você alugar essas ações, você vende as ações para alguém fazendo 2.500 de caixa, beleza? Pegou e colocou igual no exemplo do carro. Aí a ação se desvaloriza para R$ 20. Você recompra a ação, tá? Pagando R$ 2.000, tá? Porque agora ela vale 20, se você comprar 100 ações, 2.000, né? E fica com a diferença dos 2.500 e 2.000 no bolso, ou seja, você fica com R$ 500 no seu bolso. Aí você pega as ações e devolve pro doador, tá? Você devolve as ações pagando a taxa pro rata para o doador. Por que a taxa pro rata? Porque ela é proporcional ao tempo que você vai ficar, tá? Então, por exemplo, o aluguel aqui que eu citei seria de 4% ao ano. Só que você não vai ficar um ano inteiro com a ação, você vai ficar, sei lá, alguns dias. Então é calculado aí, a bolsa calcula automaticamente lá o quanto que isso dá de aluguel, tá? E você devolve as ações para quem te doou, certo? Então, pessoal, é realmente muito simples o jeito que funciona, mas muita gente acaba complicando aqui a operação. Bom, aí você pode estar se perguntando, ué, mas por que alguém vai me alugar as ações, né? Você também pode alugar suas ações, tá? Digamos que você acha que a Petrobras vai subir no longo prazo, você está comprado nela para longo prazo, até sua aposentadoria. Você pode aproveitar as oscilações no meio para alugar suas ações para quem acha que vai cair no meio. Afinal, você não vai fazer nada com as suas ações aqui no meio do tempo, né? Então você aluga as suas ações, faz uma rendinha extra do aluguel, tá? E fica tudo certo, beleza? Bom, então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática, tá? Então aqui eu peguei o home broker da Rico, tá, pessoal, na parte de aluguel, mas daqui a pouco eu vou abrir lá ao vivo para vocês entenderem melhor como é que funciona isso na prática. Bom, então aqui eu coloquei o Itube 4, né, que é o Itaú tá valendo 25,50 aqui, tá? Aqui tem a quantidade, tá, das ações que estão sendo alugadas, que eu posso alugar, o vencimento, tá, porque esses aluguéis que eu faço, ele tem um vencimento, ele tem uma data para acabar. Eu posso comprar ele antes, né, comprar as ações e encerrar ele antes, mas ele tem um vencimento aqui, uma data para acabar. Se eu quiser renovar esse aluguel, eu vou lá e alugo de novo, tá? Aqui é a taxa, né, pessoal, que é o aluguel que você vai pagar em cima do tempo que você ficar, tá? Vejam aqui que é muito baixinho, tá? Aqui ele fala se é reversível do doador ou do tomador, tá? Então tá tudo sim. Então, tanto um lado quanto o outro pode acabar com a operação, tá? Do nada, digamos assim, tá? E aqui tá falando se é renovável ou não, né? Então não, então depois do vencimento você vai ter que realugar de outra pessoa essas ações, tá? Então nesse exemplo aqui, hipotético, eu, por exemplo, queria alugar 1.000 ações aqui do Itaú, tá? Beleza. Notem aqui que a bolsa ela está me pedindo R$ 30.600 para eu poder alugar 1.000 ações do Itaú, tá? Só que não bate a conta, né? Porque 1.000 vezes 25,50 dá 25.500 e não 30.600. Da onde que está vendo essa diferença aqui? A bolsa ela pede um ágio para você, tá? O que é um ágio? É uma garantia que você vai conseguir recomprar as ações depois e devolver para o dono, tá? Porque, vamos lá, vamos voltar para o exemplo de carro. Quando você compra um carro, né, ou uma ação nesse caso, mas vamos falar do exemplo do carro. Quando você compra um carro, ele é seu. Não importa o que você faça, se você bater ele, dar PT, não sei o que, o máximo que pode acontecer com ele é ir a zero, tá? Agora, se você aluga o carro, aí como é que você faz? Você tem que dar alguma garantia que você vai conseguir devolver ele depois, né? Principalmente numa operação dessa, você tem que dar uma garantia que você vai conseguir recomprar o carro depois, né? Você tem dinheiro para recomprar o carro depois e devolver para o dono, tá? Além disso, pessoal, quando você entrar vendido numa operação, ela não tem limite de ir contra você, né? Porque, por exemplo, se a ação subir, você vai ter que recomprar ela mais caro depois. E aí que você tomaria o loss, digamos assim, né? E ela não tem limite para isso, né? Quando você compra, o limite é zero. Quando você vende, ela pode subir infinitamente aí, certo? Bom, então a bolsa ela exige que você dê algum tipo de garantia. O que serve como essa garantia? Bom, eles aceitam, por exemplo, títulos públicos federais, né, que é o Tesouro Direto, ouro, ação, ETF. Eles aceitam ação também. É muito importante vocês saberem disso, porque você pode financiar a compra de uma ação vendendo outra. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu vou falar um pouco mais num vídeo de long short que eu vou postar depois. Então, CDBs, LCIs, LCAs, tá? Então, não necessariamente você precisa de dinheiro para fazer essa operação, você só precisa de garantia, você só precisa falar assim, eu consigo devolver essas ações depois, tá? Então, você consegue operar, por exemplo, aqui, R$ 25.500 com apenas 5.100, tá? Então, como é que funciona? Vamos lá, ó.
você quer comprar 1.000 ações a 25,50, R$ 25.500, tá? A bolsa tá te exigindo 120%, ou seja, ela exige que você tenha 120% do valor daquela operação para você poder fazer ela, tá? Então você precisa de 25.500 mais 20%, tá? Esses mais 20% é o quê? Os ativos que são aceitos de garantia. Então você pode dar qualquer outra ação de garantia, por exemplo, tá? Você pode dar uma ação do Bradesco, da Petro, você pode dar Tesouro Direto, o que for, tá? Então, aí você consegue os 30.600. Só que nota o seguinte aqui, ó. Essa parte importante. Da onde que está vindo esses 20.500? Esses 20.500 está vindo da venda que você fez dos ativos da outra pessoa, tá? Então você alugou os ativos da outra pessoa e vendeu para alguém, certo? Quando você vende para alguém, você vai ver que vai entrar esse dinheiro na sua conta de volta, tá? Vai ter lá vai entrar lá no seu extrato R$ 25.500, tá? Então esses R$ 25.500 você já tem. O que a bolsa exige? Ela exige mais 20%, que é o de garantia. Então, se você tiver aqui, por exemplo, 5.100 Tesouro Direto, você já conseguiria fazer essa operação aqui de R$ 25.500, tendo apenas 5.100. Beleza? Então, uma operação bastante interessante aí para você ganhar com a queda, tá? Ah, Nicolas, se a operação vier contra mim, né? E se em vez do banco cair, né? Do YouTube 4 cair, ele começar a subir, a bolsa vai puxar mais garantia. Ela vai perguntar lá se você tem mais garantia para a corretora, tá? Então, o Nicolas tem mais garantia aí? Tem. Então, continua a operação, tá? Então, ela vai te puxando mais garantia enquanto você tiver, tá tranquilo, a operação roda, né? Agora, voltando lá ao exemplo do day trade, né? Porque quando é day trade, você compra e fecha a operação no mesmo dia, a bolsa não precisa que você alugue, tá? Porque, pessoal, se vocês notarem, a liquidação da sua ação, quando você compra uma ação, o dinheiro só sai da sua conta em D mais 2, tá? Então daqui 2 dias, antes era 3, agora são 2, tá? Se você comprar e vender no mesmo dia, daqui D mais 2, quando a operação realmente for sair da sua conta, o saldo vai ficar zero, né? Porque você comprou 100 ações e vendeu 100 ações. Você só vai ficar com a diferença do dinheiro, tá? E como várias pessoas vão fazendo isso no mesmo dia e todo mundo tem que encerrar também no mesmo dia, no final fica tudo no 0 a 0, tá? Mesmo que você venda alguma coisa que você não tem e recompre, a bolsa vai fazer o seguinte, né? Digamos que você venda 100 ações da Petro para o Joãozinho, tá? Vendi 100 ações da Petro para o Joãozinho, tá? Então, vendi umas ações que eu não tinha antes, tá? Não tenho, estou apostando que vai cair no day trade. Beleza, tá lá com o Joãozinho, tá? No final do dia, eu vou ter que recomprar essas ações do Felipinho. Eu vou ter que comprar de alguém, tá? Para encerrar a operação. Então, eu vou lá e compro as ações do Felipinho para ficar com essa diferença. Eu vou ficar zerado. Só que a bolsa, o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas ações do Felipinho lá por trás e vai dar para o Joãozinho aqui. Beleza? Então, todo mundo fica zerado e fica tudo certo. E é por isso que você não precisa fazer o aluguel das ações. Tá bom? Bom, antes de eu mostrar isso aqui no Home Broker, quais são as vantagens, né, de você operar vendido? Primeiro, oportunidade de ganhos mesmo com a queda do mercado. Tem hora que o mercado vai estar caindo, né? Vai estar num ciclo de baixa enorme aí e não vai ter nada que suba. Então você pode ganhar mesmo com a queda do mercado. Segundo, hedge, ou seja, você consegue fazer uma proteção. Por exemplo, digamos que você tenha uma carteira lá de ações, tá? Você tem uma carteira de ações. E aí você está meio inseguro com a bolsa, está achando que ela vai cair, está meio estranho. Você pode simplesmente ir lá e vender, por exemplo, BOVA11. BOVA11 é um ETF que replica o índice da Bolsa de Valores. Tá? Então você vende e aí o que acontece? Se a bolsa cair, você perde com as ações que você estava comprado, mas você ganha aqui com o índice, você ganha com a venda da BOVA11. Tá? Se acontecer o contrário, você ganha com as suas ações, mas perde no BOVA11. Tá? Num cenário desse aqui, o melhor seria o quê? Seria que a sua carteira fosse melhor, né? Quando a bolsa caísse menos que a Bovespa, quando a bolsa subisse, a sua carteira subisse mais do que a Bovespa, tá? Mas aí você consegue fazer uma proteção ainda de toda a sua carteira ou de parte dela, tá? E além disso, você também consegue fazer alavancagem, ou seja, você precisa de pouco dinheiro e pode financiar a compra de outro papel com a venda. Então, tem gente que, por exemplo, faz o chamado long short, ou se não, às vezes a pessoa até usa a venda para financiar a compra de um ativo que ela não tem. Então, lembra que eu falei que quando você vende um ativo, entra dinheiro na sua conta? Beleza, entra o dinheiro na sua conta. E aí, o que o cara faz? Ele vende
o ativo, vai entrar dinheiro na sua compra e ele compra outro ativo, tá? E aí, mas Nicolas, e aquela questão da garantia que você falou? Esse outro ativo que ele compra, ele coloca como garantia desse que ele vendeu, tá? Isso se chama uma operação long short, ou seja, ele opera um monte de dinheiro praticamente com garantia, somente garantia, tá? Então, nesse caso, numa operação desse tamanho, ele precisaria aqui, nesse exemplo aqui, de R$ 5.100, tá? Só que isso é assunto para um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre o que é long short, como fazer e estratégias e tudo mais, tá? Pessoal, é importante lembrar também, só uma coisinha aqui, que é o seguinte, essa garantia, tá, que você vai dar para a bolsa, ela tem um deságio, tá? Ao contrário aqui do Itaú, que tem um ágio, ou seja, você tem que garantir que você tem um dinheiro a mais, né, para poder fazer a operação, isso que você dá em garantia tem um deságio, ou seja, a bolsa não vai aceitar 100% do que você tem em tesouro como garantia. Digamos que você tenha R$ 1.000 no tesouro, ela vai aceitar 95% como garantia, tá? Então ela vai aceitar lá R$ 950 como garantia. No caso, por exemplo, se você der uma ação de garantia, aí depende da ação, tá? Ações mais seguras, que oscilam menos, elas têm menos deságio, ou seja, a bolsa aceita, acha que aquela ação é uma garantia melhor e ela aceita, por exemplo, 90% do valor que você tem daquela ação como garantia, tá? Agora, se você pega uma ação que oscila muito e etc., aí, por exemplo, ela pode falar, não, eu só aceito 50% desse valor como garantia, tá? Você pode consultar aí o ágio e deságio com a sua corretora ou com o seu assessor de investimentos, tá? Uma outra coisa interessante é que algumas corretoras, como o caso, por exemplo, da Modal, fazem esse aluguel das ações automaticamente. Então, se você entra vendido numa ação, você vende uma ação que você não tem, e chega no final do dia, você não aluga as ações, a corretora faz isso para você automaticamente, tá? Basta você permitir que a corretora faça isso, tá? A Modal, por exemplo, tem um plano onde ela faz o aluguel automático da ação que você vendeu se você não recomprar até o final do dia, o que é uma baita mão na roda, tá? Então vale a pena você consultar se a sua corretora tem essa opção, tá? E no outro caso, né, no caso do doador, ou seja, o cara que está alugando ações para as outras pessoas, a XP, por exemplo, aluga para outras pessoas sozinho, basta você permitir que eles façam isso, tá? Então, por exemplo, digamos que você tem ações do Itaú lá comprado e não quer vender nunca mais, ou vai vender no longo prazo. Você pode chegar lá na XP e falar, não, se alguém quiser alugar, pode alugar de mim, eu deixo, tá? Então, essas opções aí são bem interessantes, tá? Agora, como é que funciona na prática, né, pessoal? Vou abrir aqui o Home Broker da Rico. Para você entrar num day trade, né? Para você entrar num day trade de alguma ação aqui, você simplesmente clica numa ordem day trade, ou seja lá qual for da sua corretora, né? Você clica aqui em vender, digita o ativo, por exemplo, YouTube 4. Opa. Por exemplo, YouTube 4. Aí você coloca aqui uma quantidade, coloca o preço e aperta em enviar. Simplesmente isso. Na hora que você apertar em enviar, você vai ver que a corretora vai permitir que você faça isso tranquilamente, tá? Você vai conseguir vender, só não pode esquecer de recomprar no final do dia ou quando você achar que tá bom, né? Que a operação encerrou. É justamente o contrário da operação comprada, né? Quando você compra em determinado preço e vende em outro. Quando você vende e depois compra. Só isso. E como é que funciona o aluguel, né? Se a sua corretora não fizer o aluguel automaticamente para vocês, como é que vocês fazem para alugar? Vocês vêm aqui, aí vai ter aqui aluguel. Aqui, ó, aluguel. Isso aqui é no caso da Rico, tá? Talvez na sua corretora seja um pouco diferente. Algumas pessoas até preferem ligar, né? Elas ligam lá na corretora e falam assim, fala lá para o atendente, cara, você pode alugar para mim 1.000 ações da Petro? Você pode alugar 1.000 ações da Vale? Então, algumas pessoas preferem alugar do que fazer pelo home broker, tá? Fazer por telefone. Então aqui, ó, Vale 3, tá? Então a Vale 3 tem essas ações aqui que eu posso alugar, por exemplo. Então, digamos que eu queira alugar 2.000 ações da Vale. Então eu coloco 2.000 ações da Vale aqui. Aí olha aqui o quanto que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de 125% do valor que eu precisaria, ou seja, eu tenho 25% de ágio, eu tenho que ter esse dinheiro aqui em garantia. Aí eu vou lá, beleza, se você tiver, né? Você pode falar para sua corretora que você quer deixar a sua carteira de ações em garantia ou os seus títulos públicos em garantia, isso é bem tranquilo de fazer, tá? Coloca a sua assinatura aqui e alugar. Acabou, pessoal. É isso. Depois disso, você vem aqui no caso do aluguel,
né? Alugou as ações, você procura as ações da Vale aqui, vai vender as ações aqui na mesma quantidade que você fez o aluguel e acabou a operação. Depois, para encerrar, é só você vir aqui, tá? Comprar as ações, né? Comprar suas 2.000 ações e finalizar o aluguel, né? Como é que você finaliza o aluguel? Se não tiver chegado na data de vencimento ainda, você pode ligar lá na sua corretora e falar que você não quer mais o aluguel, tá? Para encerrar aquele aluguel que você tem. Algumas corretoras, quando você compra, né? Você fica no zero da ação, fazem isso automaticamente também, mas aí vai depender da sua corretora. Beleza? Então, eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas como operar vendido e o que é um short, né? O que é uma operação de venda. Se você não entendeu, deixa as suas dúvidas aqui embaixo que eu vou responder a todo mundo, tá? Se você se interessa mais por ações e quer se tornar um investidor ainda mais lucrativo, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo, tá, pessoal? Na descrição do vídeo, vale a pena dar uma olhada para aprender tudo sobre ações e estratégias realmente vencedoras. Até a próxima, seja fortunatos.